Coisa linda, meus amigos, começando mais um dia por aqui. Estamos na cidade de Tica-Tica, na Bolívia. As crianças estão passando aqui agora para chegar na escola. Nós dormimos na frente de uma escola municipal aqui. É uma cidade minúscula, cara, assim, a cara da Bolívia. Aquilo que a gente estava procurando viver na Bolívia. Muito legal, muito legal. Isso aí, bora começar mais um dia, que hoje é dia de pegar a estrada novamente. E aí, rapaz, tudo bom? Bom dia. Agora sim, estamos saindo aqui de Tica-Tica e vamos em direção a Potosí. Foi uma noite maravilhosa. Tica-Tica é um pueblito bem pequenininho, dormimos super bem. E eu já fiz aqui ó, um chimarrãozinho e coloquei algumas folhinhas de coca dentro dele, porque a gente já tá sentindo os efeitos da altitude, né? Do nada a gente fica sem oxigênio, qualquer esforço, parece que te dá sempre aquela... Você parece não sei, o pulmão parece que não chega ar no pulmão, e a folha de coca ajuda muito, por isso que aqui nos Andes ela é completamente lícita, né? Uma planta que possibilita a vida aqui nos Andes. E hoje nós vamos para a... Nós estamos indo hoje para a segunda cidade mais alta do mundo. É isso aí, vamos para Potosí. Simbora, rapaziada! É extremamente incrível o momento que nós estamos vivendo. A gente está aqui dirigindo pelas montanhas andinas a 4.000 metros de altitude, e conforme a gente vai avançando, a gente vai descobrindo a riqueza da geografia que conforma este país que está nos impressionando muito, que é a Bolívia. E ao mesmo tempo que a gente vai avançando, a gente vai encontrando alguns pueblitos, algumas cidades pequenininhas no meio dessas montanhas tão incríveis, formando pequenos povos e vendo os trabalhadores passarem. É assim, cara, de uma riqueza, uma experiência totalmente diferente de tudo que a gente já tinha vivido até agora, e era muito isso que a gente esperava da Bolívia. Nós ficamos, meus amigos, durante 2 anos construindo esse carro, e agora a gente está fechando 1 ano vivendo na estrada, entre felicidades e perrengues. Olha onde nós chegamos, olha o sonho sendo realizado, olha essa experiência que a gente está vivendo, olha o lugar que nós estamos com essa combinha que tem história, uma Kombi de 1986, que com muito amor chegou aqui com esse cachorrinho lindo e maravilhoso, e é lindo poder compartilhar essa felicidade que a gente está sentindo nesse momento. Que massa, meus amigos, que massa, que massa!
Começou a aventura do dia. Deixei a manezinha ali dando uma descansada. A gente tá pegando uma altitude aqui que tá muito pesada. Esse morro aqui a gente subiu de primeira marcha e o Bruno parou lá atrás com a Kombi deles. Só que a gente não podia parar, porque se a gente parasse a nossa Kombi lá, depois a gente não conseguia subir. Então a gente veio até o topinho dessa montanha, onde começa a descer, e agora eu vou voltar a pé lá pra ver o que aconteceu. É, duas combinhas viajando. É encrenca a cada metro quadrado. Vamos lá ver o que aconteceu. Aqui já teve uma mudança radical na vegetação. Começou essa formação com pedras ali. Parece que tem um formato de cabeça de um animal com um olho. É muito diferente cada metro que a gente roda nesse lugar. Eu achei que eles estavam mais perto. Caminhar nessa altitude não é fácil não. Não consigo nem ver eles ainda. Uma choula ali embaixo. Buena, tudo bem? Que passa, hermanito? Chegando, estamos chegando. E aí? Que passa, hermano? Acendeu a luz do óleo? É. Ah. Já tava acendendo um pouco quando fica muito baixa a rotação. Vai sair? Tem que puxar meio pra fora, assim, é foda. Não tá tão subida assim. Mas pode ir pra Ai, deu tudo certo, foi só um alarme falso. Então agora vamos seguir viagem, que a gente tá quase chegando em Potosí. Já faz 3 horas que a gente está na estrada, rodamos apenas 70 quilômetros. É uma grande dificuldade rodar na altitude, porque para subir é muito devagar e para descer a gente tem que descer também com muita cautela, porque é muito perigoso, a gente está muito alto e se falta um freio, se passa numa curva, é extremamente perigoso. Então tem que dirigir com muita cautela aqui nas montanhas da Bolívia e isso faz com que a gente demore muito, cara. A gente, da onde nós saímos até Potosí dava 110 quilômetros mais ou menos. E, nossa, mas parece que a gente tá rodando uns 500 quilômetros no diazinho. Muito cansado, cara. As costas ferradas já. Mas vamos lá que faltam 35 mais ou menos agora. Olha, mano. Meu Deus. Cara, louco de gasolina ainda. Depois dessa jornada de 4 longas horas para percorrer 100 quilômetros mais ou menos, nós finalmente chegamos em Potosí, uma das cidades mais altas do mundo e a terra da cerveja potosina. Ai, chegou. Nossa, tô morto de cansado. A gente tá exausto, Morto de exausto. cansado. Primeiro perrenguinho na Bolívia. Nossa, quando desligou aqui no morro e não liga mais. A gente tá num morro super inclinado. A Kombi desligou. E não tem oxigênio suficiente pra ligar. De ré, será? Não, vou fazer o seguinte, vou abrir o ar ali. Segura aqui o freio pra mim, mano. Segura aqui o freio. Peraí, cuidado, cara.
Cara, só emoção de Kombi, bicho. Meu Deus. Oi, vizinha. Cuidado, tem um carro. Ai, tô morto. Vamos tentar dar com o arrancador de partida? Isso. Só tem que botar um calço aí na... pra Kombi não correr. Você tem? Eu tenho lá, qualquer coisa eu pego na minha. A gente tem Eu aqui. tenho a madeirinha aqui também. Ah, tá até tremendo. O Anderson tadinho também tá tremendo. Como parou aqui na subida, não liga mesmo. A gente conseguiu ir descendo de ré, puxando o freio de mão até encostar um pouquinho pra tentar estacionar. E agora a gente vai pensar o que a gente vai fazer. Porque como não tá indo, é muito carro passando. Dá a madeirinha aí pra mim. Tira, tira. Manda abraço. Segue lá naquela placa amarela. Passa o vermelho, fura o vermelho, manda ver. Manda ver. Ui. Vai. Segue. Subiu. E agora? Segue por essa rua. Na próxima aqui tu pega a esquerda. Esquerda? Não, esquerda. Meu Deus do céu. Certeza? Sim. Segue por aqui. Segue por Esquerda? aqui. Isso. Segue aqui. Porra, onde é que tu pegou isso? Agora aqui é a direita. Cuidado, tem um carro aqui. Estamos chegando. Segue aquele carro branco ali. Depois tu vai pegar a direita. Meu Deus. Ali naquela placa direita. Aqui é a direita. A direita. Quase bati o carro. Depois vai ser a direita de novo. E já vamos chegar lá. Ali naquele carro. Tá nevando, velho? Tá nevando, caralho. Tá nevando, cara. Aqui à direita. E já vai ser o estacionamento aqui perto. Não sei exatamente aonde. Mas vai ser aqui já nessa rua. Não sei aonde que é o estacionamento. Área de parqueo. Será que é aqui? Eu não sei onde é. Deixa eu aqui na chave pra comentar a aceleração dele. Qual a chave? Isso aqui é neve? É neve. A chuva congelada. Seguimos. Conseguimos, meus amigos. Meu Deus do céu, o que foi isso? Mostra, Você conseguiu mostrar a rampa lá? Caraca, velho. Mostra a mãozinha tremenda agora, amor. Nossa, eu tô tremendo, pô. Tremendo, nunca tremi tanto. E a culpa é desses dois aqui, ó, que nos mandaram pra essa pirambeira, ó. A culpa é de vocês aqui, ó. Da gente que quis conhecer Potosí foram vocês, tá? A gente saiu Você lá. trouxe a neve, rapaz? Você trouxe a neve, Mano. Ai, meu Deus, eu vou descansar. Depois desse caos para chegar aqui na segunda cidade mais alta do mundo, meus amigos, que aventura. A gente conseguiu estacionar aqui no centro da cidade. Nós vamos dormir ali, tá pagando 15 reais a noite. 15 bolivianos. Com 15 bolivianos, eu sempre esqueço. E agora vamos dar um rolezinho pra baixar a adrenalina, respirar e conhecer um pouquinho dessa cidadezinha que parece muito bonita. Essa aqui é a pracinha da cidade, Praça 10 de Novembro. Que bonitinha, hein? Limpinha, organizada. E olha só esses arbustos ali. É no formato de uma chola. As cholas aí, que são as mulheres, principalmente as mestiças entre espanholas e indígenas aqui da Bolívia. Antigamente, né, a chola era uma forma pejorativa, era um insulto. Mas hoje elas têm muito orgulho de quem são. E é tipo que nem um manezinho lá em Florianópolis. Já não é mais nenhuma ofensa. Pelo contrário, é um elogio. Pra vocês imaginarem,
que 65% das pessoas aqui se consideram indígenas, 30% se consideram mestiços e apenas 5% se consideram negros, pardos ou brancos. Então a presença da cultura indígena aqui e mestiça é muito forte, tanto que isso influencia até no idioma que eles falam. E em muitos lugares as pessoas só falam o idioma quechua, que é o idioma original aí dos povos. Inclusive, se você for em algumas cidades, as pessoas não falam espanhol, elas falam quechuas. Hoje a gente vai falar um pouco cansado, porque a gente está andando na altitude, faz com que falte oxigênio, o coração dispara para tentar mandar mais oxigênio para o corpo. Um fato muito curioso é que aqui grande parte dos carros são todos do Japão. Hola, ¿cómo le va? ¿Cuánto cuesta? 10 bolivianos. 10 bolivianos. Aí, gracias. ¿Tienes una bolsa? Sí, tá. Ah, Gracias. tchau. Uma outra coisa interessante é que não existe McDonald's na Bolívia. O máximo que tem é esse Mzinho aqui. Porque a Bolívia foi um dos únicos países que o McDonald's não conseguiu vingar. Isso porque as pessoas realmente não consumiam. Não iam consumir, então não era vantajoso ter um McDonald's na Bolívia. É louco, né? E realmente, gente, é tanta comida rica aqui, tanta comida diferente, que faz todo o sentido os bolivianos não consumirem McDonald's. E aqui nessa cidade é muito difícil de ter mercado. O que tem são de lugares que vendem verduras e frutas dessa forma aqui, né? É, até mesmo papel higiênico, produtos de limpeza, é sempre nesses quiosquinhos assim, e eles vão vendendo. Um outro fato curioso sobre Potosí é que essa aqui já foi a cidade mais rica do mundo em razão do Cerro Rico, que é uma montanha onde se tem mais de 300 minas de prata. Imagina que quando a Espanha começou a perder território aqui na América do Sul, Colômbia, Argentina, um dos últimos lugares que eles perderam foi essa região da Bolívia por conta das minas de prata. Teve uma época até que 80% da prata que circulava no mundo vinha aqui de Potosí. Nessa época, inclusive, Potosí foi tão rica que com o dinheiro que tinha aqui se poderia construir uma ponte de Potosí até a Europa, com tanto dinheiro que eles tinham. Da mesma forma que eles poderiam construir uma ponte com os ossos dos escravos que foram trabalhar nas minas para conseguir extrair essa prata. E amanhã, no próximo vídeo, a gente vai entrar na mina de prata para conhecer esse lugar e ver qual que é a realidade dos trabalhadores da Bolívia hoje, que depois de ter o seu país saqueado durante anos e anos, hoje ainda ficou com os resquícios de alguns minerais, mas não tem a riqueza que já existiu um dia. E a maioria dos carros aqui, todos vêm do Japão, né, lá da Ásia, por duas razões principais, assim. A primeira é que os carros japoneses, eles têm mais força para conseguirem aguentar a altitude aqui e as pessoas poderiam andar de carro nessa cidade Sem morrer que nem a Kombi. sem morrer que nem Volkswagen aqui não é bom não. se bem que tem muito Fusca e muita Kombi aqui. Como é que eles conseguem, eu não sei, mas a gente viu. E a segunda razão é também pelo acordo do Pacífico Sul, né? Porque diferente do Brasil, em que os nossos carros são importados e vêm da Europa, os carros... Eu já tô sem fôlego. Os carros aqui de Potosí, eles vêm do Chile. Então o Chile acaba recebendo do Japão, automaticamente vem pra cá também. Esse aqui é o mercado central de Potosí. Vamos dar uma voltinha aí. Deus. Cenoura, vou comprar cenoura. É zanahoria? Zanahoria? Não? Aquí a la vuelta. Aí volta? Tá bem, graças. Quando deste? 2 bolivianos. 2 bolivianos. E zanahoria? Aqui. Ok.
pequenininha. Tá bom? Aqui. E essas aqui. Oh, gracias. Tchau. Papel higiênico. Quer comprar? Tem que comprar, né? Olha, quanto é esse papel? 2 pesos. 2 pesos? Aí está. 6 pesos, sim? Sim. Oh, perdão. E uma coisa curiosa é que até o momento a gente não encontrou nenhum mercado. Sabe, um supermercado, como a gente conhece? É muito comum terem esses quiosquinhos. E aí cada quiosquinho vende algum tipo de produto. Tipo, alguns vendem produtos de beleza, outros só papel higiênico. Perdão. Outros produtos de limpeza. Então, e é tipo normal ter isso assim, ó, na rua mesmo, dessa forma. É uma coisa bem diferente, porque não tem um lugar concentrado em que você vai e compra tudo e resolve todos os seus problemas. Você tem que ir ficando de quiosquinho em quiosquinho pra ir comprando as coisas que você quer. Mas é muito legal, e a diversidade das coisas é muito legal, muito boa, né? É muito grande. Olha, eu vou dizer. Ó, que nem aqui, ó. Olha, muita Vende coisa. enlatado, coca, um pouco de cada coisa. Eu andei comprando várias coisas, várias frutas e verduras aqui na Bolívia. E agora que eu tava organizando tudo, lavando tudo pra gente consumir, eu me dei conta de que até tem muitas coisas que quando a gente mora numa casa, a gente nem percebe o que tá fazendo, mas que quando você mora num carro, elas acabam se tornando uma coisa um pouco mais difícil, um pouco mais trabalhosa. E comer, principalmente comer bem, é uma dessas coisas. E uma dessas coisas é lavar os vegetais. Quando a gente tá numa casa com água corrente, uma saída para esgoto e tudo mais, a gente nem se dá conta de quanta água é necessária para lavar vegetais. Por isso que aqui na Kombi, morando assim, a gente prefere sempre lavar todos os vegetais de uma vez só e guardar tudo já lavado na geladeira, porque sempre quando a gente tá em um lugar, em um espaço em que a gente vai conseguir repor a água que a gente vai gastar, porque se gasta muita água. Então, como a gente tá aqui nesse estacionamento e eles têm banheiro com água, então eu já separei tudo aqui, vou lavar tudo e amanhã a gente repõe a água e tudo mais. E um pouquinho de vinagre para higienizar bem. Prontas, marmitinhas de salada para semana, tudo lavadinho, deram 4, então são 4 dias, eu fiz em 4 potes diferentes. Isso aqui é até pote de pepino, tem alface, cenoura, pepino, brócolis, tomate, um ovinho. Nesse aqui eu coloquei o aba que a gente comprou hoje à tarde, tem gostinho de feijão normal. E fazer essas marmitinhas de salada e deixar tudo pronto na geladeira era uma coisa que eu fazia muito quando trabalhava em escritório. Porque se você
todo dia, quando chega cansado do trabalho, vai querer lavar e fazer essa salada, você simplesmente não vai fazer e a sua salada vai apodrecer na geladeira. Então isso eu fazia muito quando tinha que sair de casa às 5 da manhã, voltava às 10 da noite e ela dura a semana inteira bem tranquila, colocando ela bem sequinha, ela dura uma semana tranquilo na geladeira. E aí sempre tem uma comida rápida e fácil, porque pra comer bem, comer bastante salada, bastante verdura, legume, o importante é você ter o acesso. E aí o tempero você coloca só na hora de comer. Aí você vira tudo num prato, bota o salzinho, pimentinho, o que você quiser de tempero. Olha, meus amigos, pra fechar esse dia, depois dessa aventura, essa adrenalina, o dia inteiro sem comer, pedi um pique macho para machos. É um picado de carne com cebola, batata, é uns filetes de carne de terneiro. Ela falou que normalmente faz com lhama, mas não tinha. O que mais tem aqui? Pimentão. Linguiça. Linguiça. Ai, que bom, verão. Olha só, sopinha com pedra vulcânica. Show. Que cheirinho bom. Cheiroso. Nossa. Nossa, o cheiro tá muito gostoso. Tá mesmo. Nossa, Deve ser, eles baixam 1 milhão de que delícia. Com carne? E nós pedimos aqui uma comidinha típica de Potosí. Essa aqui é a calapurca. Ela é uma sopa em que ela vem com uma pedra vulcânica. Ela é cozida junto com uma pedra vulcânica. A pedra vulcânica ela é aquecida e colocada dentro da sopa. E aí a sopa já é quente, então dá esse efeito que parece um vulcão. Vamos ver como é que é. Nossa, ela é bem amanteigada, mas é bem apimentada também. Eu acho que é justamente isso, né? Como o Potosí é uma cidade muito alta, aqui é muito frio. E eu acho que toda essa pimenta é pra te aquecer, pra você ficar quentinho. E aí, que é bom? Cara, é o que a Ana falou, tem uma pimentinha assim que quando você... No começo você não sente, mas aí depois quando você come mesmo, dá aquela no fundo, mas muito gostoso. Nossa. Gosto meio de milho, né, também, sei lá. Bueno, creí. Porque no podía ver bien. Gusto. ¿Por qué no? Sim. Mucho gusto. Ana? Ana. Mande um saludo ao Brasil. Ay, no. Um gosto No, assim. Rocky. Gracias. No me bañé. Tengo calapurca en su chiste. Obrigado, Jaqueline. Tchau.